Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos. Hoje é sábado, 7 de junho, e sou Steven Tutani, do Zimbábue. E olá, da sede da Gravações A Voz de Deus, de Jeffersonville, Indiana, sou William McMasters. Irmão Steven, como podemos não ser as pessoas mais felizes, mais agradecidas e alegres do mundo? Vemos nossa posição em Cristo? Sim, vemos. Não tropeçamos nisso por acaso, mas foi o que Deus fez por nós, e isso nos dá vontade de levantar as mãos e gritar de alegria a plenos pulmões. Oh, sim, dá mesmo, meu amigo. Estou muito feliz por ele ter verificado se havia em nós lugares soltos e que chacoalham, e visto que estamos firmes agora. Dizemos amém a cada palavra que seu Espírito Santo nos diz. Ele está pronto para fechar a porta e colocar seu selo sobre nós. E esse selo, ele nos disse, significa propriedade, significa segurança, significa uma obra concluída. Gosto disso, uma obra concluída. Amém. Eu lhe digo que obra-prima foi aquela adoção número 4, e pensar que o irmão Brana disse: esta tarde eu tive, cerca de 30 minutos para estudar, apenas para dar uma olhada na lição. Talvez não, eu direi a metade disso, 15 minutos entre os horários. Meu Deus, e como ele passou o mistério através do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Certo. O mistério da sua vinda, o mistério da sua vontade, o mistério de estarmos sentados juntos. E ele disse: lembrem-se, isso não pode ser ensinado em nenhum seminário. É um mistério. Você não pode conhecê-lo pela educação, pela teologia. É um mistério que tem estado oculto desde a fundação do mundo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós sabemos quem revela os mistérios de Deus. Amém. A Bíblia deixou isso bem claro. É o profeta de Deus, e ele está fazendo isso por nós, e por sua graça, somos seus filhos manifestos, filhos verdadeiros, filhos nascidos. Sim. Ele disse filhos cheios que falam e sua palavra é confirmada. Isso foi uma carga completa. Eu gostei muito que o irmão Brana disse: irmão, eu desejo tal e tal, que uma certa coisa seja feita. Sou um crente em Jesus Cristo. Eu lhe dou isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há uma manifestação. Irmão, minhas plantações estão queimando lá fora. Não tive nenhuma chuva. Eu lhe enviarei chuva no nome do Senhor. Lá vem ela. É tão poderoso ouvir a própria palavra lhe dizer que essa é a sua posição. Sim. E então, na carta, as águias se reunindo, disse: nunca se esqueçam, eu lhes dou a minha palavra, vocês são a minha palavra feita carne. Se tiverem necessidade de qualquer coisa, falem e então creiam. É a sua herança. Que coisa! Glória! Isso tem estado em meu coração esta semana e me encorajou. Sabe, quando alguém pede oração ou você tem uma necessidade, você tem muito mais confiança, fé no que está pedindo. Agora é diferente. Não temos medo de colocar em prática o que falamos. Você não está olhando para si mesmo, mas para o que a palavra diz e para a autoridade que ela lhe deu. Não consigo expressar em palavras como me sinto ao ver essas coisas que o Senhor está revelando à noiva. Louvado seja o Senhor. Sabe, a verdade é que Ele está nos transformando, meu amigo. Sim. Essa palavra está nos transformando. Não somos nem mesmo quem éramos há algumas semanas. É diferente. O Espírito Santo tem nos posicionado em nosso lugar em tempo real. Em tempo real. Gosto disso. E isso está além do que as palavras poderiam expressar. E me faz lembrar de uma citação do irmão Brana que diz: se a igreja apenas soubesse sua posição. E então ele diz: ela saberá um dia. Então o arrebatamento acontecerá quando ela souber o que ela é. E meu amigo, isso está acontecendo. Está acontecendo agora mesmo. Que coisa! Há tanta coisa que poderia ser dita e a mensagem da semana passada foi simplesmente muito densa, repleta de pepitas. Sei o que você está tentando dizer. Não podemos deixar de ter estímulo pela revelação. É como se estivéssemos transbordando, eu diria.
quando vemos as coisas que o irmão Brana falou se cumprirem. E sei que todos nós não temos palavras para expressar como fomos abençoados ao ouvir a comissão do irmão José. E sei que todos nós, a noiva em todo o mundo, podemos dizer que ele a está cumprindo ao pé da letra. Amém. Quero pegar este velho livro e dizer: filho, aqui está, é seu, fique com ele, não comprometa nenhuma palavra, fique firme com ele, querido. Não importa quem estiver contra você, quem for contra, Deus será por você. Pregue cada palavra justamente como está escrita aí, papai o verá do outro lado do rio. O que dizer depois disso? Deus cumpre a sua palavra e nós cremos. Sim. Sabe, domingo passado, quando ouvi isso pela primeira vez, estávamos sentados sob as árvores da pequena igreja no campo e ouvindo a mensagem traduzida para o Shona. Quando chegou essa citação, irmão, foi simplesmente estávamos nos regozijando. Estávamos simplesmente agradecendo ao Senhor por cumprir sua palavra, e mesmo mais tarde, ao ouvir como o irmão Brana, ou melhor, no princípio diz: então, amiguinhos, deixem-me dizer-lhes algo agora mesmo. Meu querido e precioso povo, vocês aqui nesta terra e os outros em terras que ouvem as fitas, que estarão no exterior e onde quer que estejam, não tenham medo. Está tudo bem. Deus Pai, antes da fundação do mundo, sabia tudo o que aconteceria. Tudo coopera para o bem. Quero dizer, você deveria ter ouvido isso, meu amigo. Apenas a percepção, a revelação de que Ele está falando conosco. Ele sabia que estaríamos sentados ouvindo essas fitas e tem esse estoque para nos falar diretamente. Foi muito especial, sabe? Uau! E pude voltar a tempo para ouvir com minha família no horário de Jeffersonville, em casa, depois daquela visita. E ouvi-lo dizer, sabe, orando por cada pessoa. Ele disse que os microfones estão nesta plataforma, dizendo-me que as fitas estão sendo feitas, que a voz está indo para vários países. E ele diz: oro por cada pessoa que ouve esta fita. Gosto muito disso. E se eu nunca os vir nesta vida, quando eu atravessar, que eles corram e me abracem, e eu os abrace e diga: precioso irmão, um ao outro. E eu amo o que sabe, ele disse. Eles vão dizer a ele: eu ouvi sua fita sobre Éfeso, como Deus nos predestinou para a vida eterna, e recebemos a voz de Deus e fomos selados pelo Espírito Santo. Sabe, ouvindo isso, e eu pensei: irmão, essas são as pessoas de quem ele está falando, encontrando-se lá. Mas elas estão dizendo a ele que nós ouvimos suas fitas. Eram pessoas que ouviam as fitas. Eles estavam ouvindo as fitas. Sim, estavam. E quanto a mim, foi como se: irmão, estou no grupo certo agora mesmo. Parte do grupo certo. Louvado seja o Senhor. Amém? Que unção estava naquela fita. Meu amigo. E o final. E o irmão Brana, quando ele estava falando sobre o corinho. Somente crer. Quando ele disse: lembre-se, se você estiver vivo quando eu partir, toque isso para mim. Somente crer. Lembrem-se, eu não estou morto. Não estarei muito longe de você ouvindo isso. Que coisa. Louvado seja o Senhor. Nós cremos, meu amigo. Cremos de todo o coração. O Senhor proveu várias maneiras de levar a mensagem à noiva de Cristo. E cada uma dessas maneiras é adaptada a cada crente nas diferentes regiões e circunstâncias. De livros impressos e folhetos a plataformas digitais, como sites, aplicativos móveis e cultos de transmissão, a tecnologia abriu inúmeras portas para a divulgação da mensagem do tempo do fim. As gravações de áudio dos sermões do irmão Brana são compartilhadas por meio de tablets, cartões SD e downloads online, tornando a mensagem acessível até mesmo nas regiões mais remotas. Um método eficaz é o uso de transmissões de rádio, que continuam sendo uma ferramenta poderosa em muitas partes do mundo. Por exemplo, na Tanzânia, a transmissão das mensagens do irmão Brana no rádio tornou-se um meio vital para alcançar almas, especialmente nas comunidades rurais onde o acesso à internet é limitado.
Esses esforços, unidos por um anelo em comum para alcançar a noiva, continuam a ecoar a voz que chama o povo de Deus à prontidão nesta hora final. O irmão Daudi Moaibullah, responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus de Dar es Salaam, Tanzânia, enviou-nos um relato descrevendo como eles evangelizam por meio de um programa de transmissão de rádio. O irmão Daudi diz: agradecemos a Deus pela maneira como ele está ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Ao transmitir os sermões do irmão Brana por meio do programa de rádio, os olhos daqueles que antes estavam cegos pelo diabo para essa verdade, agora foram abertos. Ao continuarmos a divulgar as boas novas, como nosso Senhor Jesus Cristo ordenou em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nosso Senhor Jesus Cristo também disse: fará obras maiores do que estas. E todos nós sabemos o que nossos profetas disseram, o que significavam as obras maiores. Agora, notem, as obras maiores era ter o poder na igreja, não apenas para curar os enfermos pela oração, expulsar demônios pela oração, mas transmitir a vida eterna aos crentes. Isso é muito poderoso. Louvado seja o Senhor. Amém. É maravilhoso ouvir que a vida eterna ainda está sendo transmitida aos crentes por meio dessa mensagem que está sendo transmitida pelo rádio, como na Tanzânia, da qual estamos ouvindo. Amém. O irmão Daudi continua: começamos nossa obra missionária por meio de transmissões de rádio, estabelecendo uma plataforma para apresentar a mensagem às pessoas. Durante várias semanas, realizamos programas às sextas, sábados e domingos aqui na região de Njombe, no sul da Tanzânia. Depois disso, começamos a transmitir os sermões do irmão Brana ao vivo. Inicialmente, muitos ouvintes tinham perguntas e queriam saber mais sobre o Evangelho. Era diferente do que eles estavam acostumados a ouvir? Agradecemos a Deus pelo fato de que, por meio dessas transmissões, conseguimos alcançar almas que vieram ao Senhor e foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos ouvintes ficaram impressionados com essa mensagem e começaram a fazer perguntas, o que nos levou a visitar suas casas para conversas pessoais baseadas nas Escrituras. Fornecemos a eles links do site da gravações A Voz de Deus com os sermões do irmão Brana para que pudessem ouvir por si mesmos e os direcionamos para os aplicativos à mesa, para que pudessem obter mais pregações de todos os sermões do irmão Brana. Até o momento, mais de 10 pessoas e 6 famílias receberam o Senhor Jesus Cristo por meio dessa mensagem do tempo do fim. Um ouvinte expressou sua surpresa, observando que essa mensagem é uma reminiscência do que Wesley ou Lutero pregaram. Cremos que, à medida que continuarem ouvindo, eles receberão mais respostas diretamente do profeta de Deus. Continuamos a agradecer ao Senhor por sua obra e nosso desejo é ajudar as pessoas a reconhecer o alimento espiritual a seu tempo. Também somos muito gratos pelos esforços da gravações A Voz de Deus. Alguns crentes da nossa região receberam recentemente os tablets Ágapo durante uma viagem de acompanhamento. Além disso, recebemos livros de mensagens e alguns cartões micro SD, que se mostraram inestimáveis para nosso trabalho evangelístico. Que Deus os abençoe, irmão Daudi Moaibullah. Já faz algum tempo que não publicamos um relato de dicas profissionais, mas acabamos de receber esta do Departamento de Tecnologia da Informação, aqui da Gravações A Voz de Deus, e quisemos compartilhá-la com vocês. Dos Estados Unidos da América ao Canadá, Europa e em todo o mundo, os tablets Hero estão espalhados por todo o globo nos lares dos crentes. Essas são ferramentas maravilhosas para nossos filhos e para que todos nós permaneçamos na palavra sem influências externas. Um aspecto que muitas vezes é esquecido com esses tablets e eletrônicos em geral é a importância de manter os dispositivos atualizados. Identificamos e corrigimos regularmente os erros do software. Em muitas das chamadas de suporte que recebemos, o problema já tinha sido resolvido em uma correção lançada, mas o tablet do usuário não foi atualizado.
e, portanto, a correção não foi aplicada ao dispositivo dele. Quando um novo erro é relatado, trabalhamos rapidamente para desenvolver uma correção e adicioná-la à fila de atualizações, geralmente em 1 ou 2 dias. Por exemplo, há algumas semanas, encontramos um erro significativo e lançamos uma correção em apenas 1 dia. No entanto, ainda estamos recebendo ligações sobre o problema porque alguns usuários não atualizaram seus tablets. Os usuários que falam inglês podem ficar um pouco relaxados porque não precisam das traduções mais recentes, como nossos irmãos e irmãs que falam idiomas estrangeiros, que estão constantemente atualizando para receber as traduções mais recentes. Mas é importante que todos mantenham seus tablets atualizados sempre que virem aquele grande botão laranja que diz Atualizações disponíveis. Essa é a nossa dica do dia. Que Deus os abençoe e continuem apertando o play. Agora temos um relato de áudio que recebemos do nosso irmão Michael Harris, que administra os países da África Ocidental para gravações A Voz de Deus. Esse relato cobre o trabalho em andamento no país de Benin e inclui uma mensagem direta do nosso irmão Thomas Souza, responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus de Benin. Nesta atualização de Benin, o irmão Thomas Souza compartilha como uma equipe dedicada está ajudando a divulgar a mensagem em todo o país. Desde setembro de 2024, uma equipe de 12 irmãos experientes em tecnologia tem feito parte da distribuição de mais de 2.500 tablets para 150 igrejas, o que está alimentando um reavivamento em vilarejos e cidades em toda a região. Benin é um país de 15 milhões de pessoas com um cenário espiritual complexo. É o berço do Vodou, uma religião tradicional que ainda hoje é amplamente praticada e que muitas vezes enfrenta os esforços da equipe. Essa história torna os esforços atuais de distribuição dos tablets Ágapo ainda mais poderosos, à medida que a mensagem chega a muitos corações que antes eram dedicados a essas crenças ancestrais. O impacto tem sido poderoso e profundamente pessoal. As famílias estão se reunindo em torno dos tablets todas as noites. Os pastores estão vendo um envolvimento mais profundo em torno da palavra e vidas estão mudando. Aqui está o irmão Thomas com seu relato. Shalom, sou o irmão Thomas Souza. Administro e coordeno a equipe local da gravações A Voz de Deus aqui em Cotonou, a capital econômica da República do Benin, na África Ocidental. Nosso foco é ajudar as igrejas locais a ganhar as almas que ainda estão sob o domínio do reino das trevas, levando a mensagem a elas. Recentemente, embarcamos em uma missão empolgante ao distribuir os tablets Ágapo em 150 igrejas em nossas cidades e vilarejos. Recebemos 3.450 tablets em setembro de 2024, sem os cartões SD. Reunimos uma equipe dedicada de 12 irmãos especializados em tecnologia da informação e eletrônica. Eles trabalharam incansavelmente dia e noite para garantir que esses tablets estivessem prontos para serem distribuídos. A distribuição começou em novembro de 2024 e 2025. Conseguimos distribuir com sucesso 2.585 tablets Ágapo e o impacto foi impressionante. Nossa equipe teve a oportunidade única de interagir com diversas culturas. Irmãos e irmãs de todo o país estão alcançando nossa compreensão e apreciação de diferentes perspectivas. A resposta tem sido animadora. Um pastor compartilhou que o tablet Ágapo transformou o alcance da nossa igreja. Agora podemos compartilhar o evangelho, a mensagem da hora, com mais eficiência. Outro beneficiado disse: ter acesso a esses ensinamentos aprofundou minha fé e meu entendimento. Minha família e eu, na devoção familiar, arrumamos a mesa, colocamos o tablet com o alto-falante sem fio e temos nossa reunião de oração familiar em torno dos tablets. Somos gratos pela oportunidade de servir e testemunhar o impacto desses tablets em nossas comunidades. Deus os abençoe e obrigado pelas orações. Shalom, shalom.
Temos 2 testemunhos maravilhosos para compartilhar com vocês hoje. E o que os torna ainda mais especiais é o momento em que aconteceram. Ambos aconteceram durante o abençoado fim de semana da Páscoa e chegaram até nós no mesmo dia, no início desta semana, mesmo sendo de 2 países diferentes. Uau! Achei isso muito bom. Isso é especial. A primeira é do leste de Camarões e foi uma grande bênção para nós ao lermos e sabemos que será uma bênção para vocês também. Diz o seguinte: Shalom, noiva de Cristo. É com grande alegria que escrevo para contar a vocês sobre o retorno do meu tablet. Eu havia perdido meu tablet há mais de um ano, quando alguns irmãos precisaram de ajuda para atualizar o tablet deles. Como de costume, corri para ajudá-los, pois aqui é difícil conseguir Wi-Fi e conexão com a internet. Quando cheguei à primeira família, ajudei-os com a atualização ponto a ponto e depois fui visitar 2 outras famílias para fazer o mesmo. Quando voltei para casa, depois de ajudar a terceira família, percebi que meu tablet não estava comigo. Tentei ligar para todos os irmãos que visitei para ver se havia esquecido meu tablet na casa deles, mas não estava com eles. Tentei lembrar quando foi a última vez que estava com ele em mãos. Era como se todas as lembranças do meu tablet tivessem sido apagadas da minha mente. Não conseguia me lembrar quando foi a última vez que usei meu tablet. Simplesmente não conseguia me lembrar de nada. Orei a Deus e chorei porque não conseguia entender como isso poderia ter acontecido. Escrevi para a Gravações a voz de Deus e pedi oração sobre esse assunto. Eu estava cheio de culpa. Como eu poderia ter negligenciado exatamente aquilo pelo qual recebo meu alimento? Mas então me ocorreu que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu disse: Senhor, se o Senhor permitiu que eu perdesse meu tablet, foi com um propósito, pois eu estava em meu posto de dever. Oro para que o Senhor traga meu tablet de volta ou que meu tablet sirva ao propósito de ganhar uma alma onde quer que ela esteja. 1 ano se passou e nada, mas glória a Deus, no primeiro dia do fim de semana da Páscoa de 2025, fui ajudar uma irmã a carregar seu tablet com meu carregador, porque o carregador dela estava danificado. Uma garotinha se aproximou e me disse que havia pegado um tablet e que a voz que ela ouvia naquele tablet era a mesma voz que ela ouvia com frequência vindo da casa da irmã que eu tinha ido ajudar. Oh, uau! Glória! O testemunho continua. Então disse ao Senhor que saberia que o tablet era meu se visse as palavras oferecido pela família Wood. Porque toda vez que eu ouvia o profeta falar sobre a família Wood nas fitas, eu me sentia culpado, porque isso me fazia sentir mal por ter perdido o tablet que aquela família havia me oferecido. Conectei aquele tablet imediatamente. Vários irmãos estavam ao meu redor na expectativa de ver o milagre se manifestar. Ufa! Era exatamente o meu tablet. Uau! Todos nós gritamos de alegria. Oh, meu Deus! Liguei o tablet e minhas anotações ainda estavam lá. A capa estava exatamente como antes, mesmo depois de ficar 1 ano sem vê-lo, sem saber onde ele poderia estar. O Senhor trouxe meu tablet de volta. Bendito seja seu nome. Que Deus abençoe a família Wood e a equipe da Gravações A Voz de Deus. Sei que nos encontraremos além da cortina do tempo. Tive o melhor fim de semana de Páscoa da minha vida. Shalom, seu irmão do leste de Camarões. Uau! Que testemunho! Eu sei. Só posso imaginar como ele se sentiu ao ver isso na tela, sabe? Da família Wood. A confirmação que ele estava esperando. E o Senhor com certeza lhe deu uma Páscoa especial depois que ele trouxe aquele tablet. E quem sabe Deus o colocou para funcionar durante 1 ano inteiro em outro lugar. Isso mesmo. E talvez só saibamos mais quando atravessarmos para o outro lado. Mas sabemos que o Senhor tinha um plano especial para ele enquanto estava longe dele. E o segundo desses 2 testemunhos maravilhosos, como ouviram, vem do país de Botsuana. Nosso irmão escreve e diz: Shalom à noiva ao redor do mundo. Gostaria de compartilhar um testemunho que já deveria ter contado há muito tempo. Um colega da minha turma de medicina ficou intrigado quando contei que tenho sessões de estudo bíblico. Ele ficou curioso e perguntou como eu lia a Bíblia. Contei a ele sobre o calendário Leia Sua Bíblia em 1 ano, oferecido pela Creations, e ele rapidamente começou a seguir o programa. Então compartilhei com ele os relatos científicos da foto da coluna de fogo,
tirada em 1950, e da nuvem em 1963. Com tudo isso, ele ficou fascinado e sedento para saber mais sobre esses mistérios. Eu sabia que ele poderia ser uma semente predestinada, então decidi apresentar a palavra a ele. Ouvimos a primeira fita, depois outra, e muitas outras, sempre que tínhamos tempo livre, entre ou depois das aulas. A bola de neve só continuava crescendo, e o desejo pela palavra crescia cada vez mais. Foi simplesmente incrível ver como ele respondeu à palavra. Como diz o irmão Brana, um abismo chama outro abismo. Amém. O testemunho continua. Houve até um momento em que, depois de ouvir uma fita, tivemos companheirismo na palavra por horas e horas, até as primeiras horas do dia seguinte. Depois de uma fita específica em que o irmão Brana pedia a todos os descrentes que se arrependessem e fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ele me disse que queria ser batizado de acordo com isso. Louvado seja o nome do Senhor. O momento foi incrível, pois coincidiu com as reuniões de Páscoa, particularmente no domingo da mensagem do 7º selo, e foi naquela manhã que ele foi batizado. Para minha surpresa, minha irmã mais nova também foi batizada naquele mesmo dia, após ter comunicado sua decisão no dia anterior. Tivemos realmente um fim de semana abençoado e foi revelação após revelação. Agora, nos reunimos com o restante das águias todos os domingos para ouvir a voz do 7º anjo enquanto aguardamos o dia glorioso em que ele nos apresentará ao nosso noivo. Que a graça de nosso Senhor esteja com todos vocês, seu irmão em Cristo de Botsuana. Amigo, isso é incrível. De uma introdução ao calendário, leia a Bíblia em um ano da Creations, a sentar ali e ouvir o 7º selo e agora ser batizado. Irmão, ouvindo a voz do profeta de Deus. Que testemunho! A mamãe águia com certeza ainda está circulando por aqueles terreiros, chamando suas águiazinhas para perto dela. Amém. E por fim, isso nos leva perfeitamente ao nosso relato final, que por acaso abrange tudo o que acabaram de ouvir no testemunho: Creations, batismo e nossas mensagens de domingo das águias se reunindo. E começa com esta citação oportuna. E esta manhã queremos falar sobre o assunto, ou ensinar, melhor dizendo, se pudermos, edificando o tabernáculo vivo, edificando o tabernáculo vivo da morada do Deus vivo, o homem perfeito. Mal posso esperar para ouvir isso. Eu também. Ensino profético sobre ser o tabernáculo vivo da morada do Deus vivo. Que momento especial teremos com a noiva de Cristo. Bom, vocês já devem ter visto a publicação, mas se não viram, não deixem de conferir 2 novos projetos da Creations sobre este sermão incrível: a estatura de um varão perfeito. O irmão José realmente queria compartilhar esses projetos de escola dominical com todos vocês, e cremos que será uma grande bênção. Estávamos conversando com as irmãs da Creations, e elas mencionaram algo que realmente abençoou seus corações. Os últimos 3 projetos que a Creations lançou foram sobre ser selado, batismo e a estatura de um varão perfeito. E na fita da semana passada, a adoção número 4, o irmão Brana falou sobre todos esses 3 assuntos. Selado até o dia da nossa redenção, os 3 estágios da graça e a vinda da pedra de coroa para coroar a pirâmide, foi apenas mais uma confirmação de que este programa é a vontade perfeita do Senhor. Meu amigo, eu sei como é. Sabe, um pequeno testemunho da Creations aqui em Zimbábue, do outro lado do oceano. No sábado, antes de ouvirmos Adoção Parte 4, tivemos nosso dia da Creations aqui com cerca de 140 crianças, mas todas estavam fazendo a mesma lição com o pergaminho dos 7 selos. Sim. E parte da lição fala sobre o que é um selo e o que o irmão Brana diz. Significa propriedade, segurança, uma obra consumada. Passamos por tudo isso e as crianças tiveram seus trabalhos manuais. Tenho certeza de que você, seus filhos, já fizeram isso aí? Sim. E em Jeffersonville também. Mas então, menos de 24 horas depois,
Aqui estávamos nós sentados e o profeta estava ensinando sobre a mesma coisa. Então, as crianças pequenas, quero dizer, seus olhos se iluminavam. Como: eu ouvi o que ele disse ontem, eu sei do que ele está falando. E foi tão incrível. Isso é tão bom. Outra coisinha que o Senhor deixou para nos encorajar, e nós amamos essas coisinhas. Nós também amamos. E sobre este último projeto de batismo, o tutorial, as fotos, o projeto desta aula recente em Jeffersonville agora estão postados no site da Creations. Já recebemos alguns comentários maravilhosos sobre esse artigo. E um é sobre uma preciosa jovem irmã que entrou às águas para ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você ainda não fez este projeto de batismo da Creations, você tem uma bênção esperando por você e sua família. Amém. Bom, vou lhe dizer algo, irmão Steven, depois de hoje, do episódio de hoje e dos testemunhos e coisas assim, sinto-me preenchido, encorajado e feliz vendo o que o Senhor está fazendo nos corações de seus filhos ao redor do mundo. É maravilhoso. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Fiquem atentos às atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Se Deus quiser, estamos ansiosos para nos encontrarmos com vocês juntos à mesa amanhã. E até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.